Esta aula da disciplina de Cálculo 1 do Instituto Militar de Engenharia, que foi gravada no ensino à distância no ano de 2020. Nós vamos começar então a nossa aula. Então, o que é integral indefinida que vocês estudaram na sexta-feira? Integral indefinida, quando eu peço a integral indefinida de uma função, o que eu estou pedindo para vocês é o seguinte: qual é a primitiva desta função? Qual é a função cuja derivada me dá o integrando? É isso. E como vocês estudaram também por conta própria, não existe uma primitiva, e existe sim uma família de primitiva. E essa família de primitiva, ela é definida como: eu escolho uma primitiva e acrescento ela uma constante. E o que é uma primitiva de uma função? É a função cuja derivada dá a outra, né? Então, a integral indefinida representada aqui por o símbolo de integral criado por Leibniz, fx dx, ela é a primitiva dela mais uma constante. Então, isso tem que ficar muito claro. O resultado de uma integração indefinida é uma família de funções. Alguém ficou com dúvida nisso? Então, se fizer exercício aí, a gente definiu a integral indefinida, né? Vimos as propriedades, beleza. Hoje a gente vai falar o assunto novo, que é a integral definida. Eu acho que todo mundo está vendo a integral definida, né? Então, a gente definiu a indefinida, agora vamos falar da integral definida, né? E o que eu espero aqui que a gente vai ver nessa integral indefinida? Antes disso aqui, deixa eu... Qual o objetivo dessa nossa aula aqui? É a gente definir essa integração, né? Entender o significado da integral definida, porque o significado da integral indefinida a gente já sabe. É uma primitiva, né? É uma família de funções cuja derivada dá o integrando. E conhecer as propriedades da integral definida. Esse é o nosso objetivo aqui. Aonde está isso no Guidoriz e no Apostol? Como eu disse para vocês, eu vou seguir praticamente a ordem do Guidoriz. O Guidoriz está no capítulo 11, né? O capítulo 10, ele falou da integração indefinida, que ele chamou de primitivas, e no capítulo 11, agora, ele começa definindo a integral definida, né? Quando ele só fala integral, a gente está falando da integral definida, ok? Então, qual o objetivo que a gente quer na sala de hoje? A gente entender, né, o que é integral definida, saber como é que a gente resolve essa integração definida, apesar que na aula de hoje a gente vai saber resolver através de um limite de um somatório, que não é a forma mais fácil de se resolver, mas nós vamos saber como é que a gente resolve e ver as principais propriedades da integral definida. Esse é o objetivo dessa nossa aula aqui, dessa aula 10, tá bom? Então vamos começar o seguinte, vamos tentar entender esse método, como é que foi criado o conceito de integral definida. Eu pedi para vocês lerem essa matéria antes da aula, eu espero que todo mundo tenha conseguido fazer isso, então vai ficar um pouquinho mais fácil, eu vou conseguir andar numa velocidade melhor aqui, né? Lá na introdução do Apostol, ele conta este fato, né? A origem do cálculo integral, ela começou lá com os gregos, quando eles queriam descobrir áreas. Eles queriam tentar determinar, eles conheciam um pouquinho de álgebra, queriam tentar determinar áreas de figuras que não eram polígonos, né? Um exemplo é um círculo. E aí eles usavam, na verdade, um método de exaustão. O que era um método de exaustão? Eles preenchiam aquele círculo com uma figura de área conhecida, e iam tentando, aumentando aí os lados do polígono, de forma que eu conseguia ir preenchendo isso, né, até eu ou passar um pouquinho desta área, então ele ia mudando o valor de n, de forma que eu conseguia achar lá, preencher uma área que eu não sei, com áreas que eu consigo calcular, tá? Até para quem se interessa nisso, é interessante, o próprio valor do π, ele foi obtido lá há muito tempo atrás. Existe uma forma de obter o valor do π através de um método de exaustão como esse, tá? Então, esse método de exaustão começou a se usar isso aí 300, 400 anos antes de Cristo. Depois o Arquimedes, 200 e poucos anos antes de Cristo, ele retoma esse método de exaustão. Isso ficou perdido um bom tempo. E aí, no século XVIII, século XIX, que eu não me recordo qual dos dois séculos, né? Quando o cálculo retornou, verificou-se que esse método de exaustão era um método que podia ser utilizado para usar na definição de uma integral definida. Então, qual a importância para a gente do método de exaustão? Não é conhecer o método de exaustão, mas é tentar entender como é feito, porque isso vai ser a base de a gente definir a integração, tá bom? Da mesma forma que criou-se com figuras, o Arquimedes também propôs a área de algumas funções usando esse método de exaustão. Então, aqui é um exemplo da função
x ao quadrado, né? Ele verificou lá que um retângulo grandão, que me daria, na verdade, b a terceira, né? Porque isso aqui é b, aqui fica b ao quadrado, essa área é muito maior que a área abaixo desta curva, e ele conseguiu provar que essa área desse segmento parabólico valia 1/3 da área do retângulo, quer dizer, valia 1/3 de B3, né? E como é que ele fez isso? Isso aí que é interessante de tentar entender, porque é isso que nós vamos usar para a gente definir a integral definida, né? O que ele fez? Ele verificou que se eu pego aqui e pego o segmento de 0 a B e divido ele em subintervalos, então divido em N subintervalos, eu vou ter, na verdade, aqui um subintervalo cuja largura dele vai ser B sobre N. E a altura dele, o que ele fez inicialmente? Ele está trabalhando com falta. Então, ele verificou o seguinte, qual era o primeiro vértice que tocava? E aí ele marcava este retângulo aqui para cada subintervalo definido. Então, ele tinha um subintervalo que ia de 0 a B sobre N, o outro que ia de B sobre N a 2B sobre N, o outro ia até 3B sobre N, e aí vinha até o NB sobre N, que daria o B, tá bom? E ele verificou o seguinte, esta área desse retângulo aqui valeria o quê? Valeria a largura dele, que vale B sobre N, e a altura dele. E a altura dele é dado para o primeiro ponto do meu subintervalo. Então, é I menos 1, B sobre N ao quadrado. Então, está aqui a minha área desse retângulo. E ele preenchendo isso, ele verifica que, se eu somar todos os subretângulos que eu vou criar, essa minha área que eu chamei SN, uma área inferior, é uma área que vai ser menor do que a área que eu quero, ela vai ser 0, porque o primeiro subretângulo vai ter área 0, B3 sobre N3, e assim vai até essa minha última parcela aqui, tá bom? Bom, aí o que ele faz? Ele repete esse mesmo raciocínio, só que agora ele pega o vértice que toca, que me dá maior altura, né? O raciocínio é igual, só que agora eu vou ter um retângulo maior, e a soma que eu chamei de S maiúsculo, que é uma soma superior, ela vai substituir o primeiro aqui, que vai ser 0, vai ser B3 sobre N3, e assim vai. Então, tem uma soma maior do que a outra, tá bom? E ele verifica que, ao fazer esse preenchimento com retângulos, qualquer preenchimento que eu escolha, com certeza essa soma desses retângulos vai ficar entre o SN minúsculo e o SN maiúsculo. Então, a minha área, ela está entre esses dois somatórios. Com uma certa manipulação matemática, isso está explicado lá na introdução da Apostol, eu não vou gastar tempo com isso aqui, não é nosso interesse fazer isso, mas usando lá PA, não sei o quê, a gente consegue comprovar que B3 sobre 3 está entre o SN e o SN maior. E quando eu uso o teorema do confronto, quer dizer, conforme eu aumento o número de subintervalos, conforme eu faço N cada vez mais crescer, e aí estou seguindo a mesma filosofia que seguiu lá no método de exaustão para calcular áreas, aumentando o lado do polígono, aqui eu vou aumentar o subintervalo, eu vou trabalhar cada vez com larguras cada vez menores, e aí eu consigo encaixar melhor na minha figura que eu quero, aqueles retângulos. E aí eu fazendo isso, eu chego à conclusão, quando eu faço esse limite de N tendendo a infinito, eu chego à conclusão que a minha área é B3 sobre 3. Então esse método de exaustão vai ser o método que a gente vai usar para definir a integração definida. E a integral definida, o raciocínio dela, o que está por detrás da filosofia dela é o mesmo, é cálculo de áreas, né? Existem várias aplicações para integração, mas o fundo, a filosofia de todas essas aplicações, o que eu estou fazendo por detrás é calcular área. Enquanto lá na derivação, o que eu estou fazendo é calcular taxa, né? Variação da função com deslocamento do domínio, aqui a filosofia por detrás da integração é cálculo de área, tá bom? Dúvidas até aí? Então tá. Para a gente começar, então, a definir a integral, antes de nós definirmos a integral, e essa integral ela vai ser definida através de um somatório, e esse somatório vai ser chamado soma de Riemann, né? Eu preciso definir antes o que eu chamo de partição. Então, eu tenho um intervalo AB, e eu vou, nesse intervalo AB, está aqui meu intervalo AB, eu vou escolher aleatoriamente, né, N subintervalos. Então, vai ter o U0, que é o próprio A, o 1, o 2, o 3, o N-1 e o N, que é o próprio B, tá? Então, eu escolhi isso. Cuidado, essa escolha é o seguinte, não necessariamente todos os subintervalos têm que ter a mesma amplitude. Eu escolho como eu queira, tá bom? E cada amplitude
de um subintervalo vai ser dado pelo UI menos UI menos 1, tá bom? Então eu escolhi, isso que é uma partição. Partição não está dizendo, eu estou partindo o meu intervalo em N subintervalos, tá bom? E uma coisa interessante que eu vou precisar um pouquinho mais à frente, eu vou definir como máximo da amplitude o maior subintervalo que eu tiver. Como eu escolho de uma forma aleatória e os subintervalos não vão ter o mesmo tamanho, o maior subintervalo eu vou chamar de máximo. Por que isso? Lá na frente, eu vou fazer que esse N tenda para o infinito. Ao fazer que o N tenda para o infinito, a mesma coisa seria eu fazer que a maior amplitude tendesse para zero. Por quê? Se o maior intervalo tende para zero, todos os demais subintervalos vão tender para zero. Tá? Então, por isso que a gente vai usar essa definição aí de máximo da amplitude, só para a gente definir qual é o maior subintervalo. Se você quiser trabalhar aqui sem perda de particularidade, trabalhar com subintervalo do mesmo tamanho, não tem problema nenhum. Mas se quiser trabalhar com subintervalo de tamanho diferente, isso não muda nada na nossa definição. Tá bom? Depois que eu escolhi isso, o que eu vou fazer? Em cada subintervalo, eu vou escolher um ponto arbitrário. Então, aqui eu tenho, ó, eu vou voltar lá. Eu tenho aqui meus subintervalos, e em cada subintervalo eu vou escolher um ponto arbitrário. E esses pontos arbitrários vão me formar um conjunto. Então, eu vou ter o C1 no primeiro, o C2 no segundo, até o Cn no enésimo subintervalo, tá bom? Então, essa é a definição. Então, voltando aqui. Então, o que é a soma de Riemann? Seja uma função f de x, eu tenho a função. Seja uma partição de um intervalo, então eu fiz uma partição. E seja um conjunto de pontos escolhido arbitrariamente, então eu tenho a função, eu tenho o intervalo que fiz a partição e tenho um conjunto de pontos. Eu denomino soma de Riemann de f de x em relação à partição e a relação ao conjunto. Então isso aqui é uma coisa interessante, ó. Se eu mudo a partição, eu mudo a soma. Se eu mudo os pontos, eu mudo a soma. Ok? Se eu mudo a função, eu mudo a soma. Então, a soma de Riemann, ela está associada a uma função, à partição que eu fiz do subintervalo e aos pontos arbitrários que eu escolhi, cada um dentro de cada subintervalo. E como é que eu vou calcular essa soma de Riemann? Ela vai ser um somatório do valor da função naquele ponto arbitrário vezes a amplitude do subintervalo que esse ponto pertence. Então, vai ser o f de C1, delta x1, f de C2, delta x2, e assim sucessivamente. Vamos ver isso de uma forma gráfica. Está aqui os 6, aqui está a minha função. Então, repara aqui, ó, aqui está a minha soma de Riemann. Então, se eu pego o C3, por exemplo, o que é meu FC3? O meu FC3 vai ser a altura desse retângulo. E o que é o delta x3? Na verdade, aqui, agora que eu vi, o certo seria delta U aqui, né? Que eu chamei todo mundo de U. E aqui eu botei x, mas tudo bem. Então, quem seria meu delta x3? Seria o 3 menos o 2. Então, esta parcela aqui, f de C3, delta de U3, ela me dá a área desse subretângulo. Se eu estou somando todas as áreas do subretângulo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo, na verdade, aqui outro exemplo. Ó, f de Cn, delta de xn. Então, a soma de Riemann nada mais é o quê? A soma de todas as áreas desses subretângulos que eu criei aqui, tá bom? Aqui, repara, eu não estou falando que essa área vai ser uma soma inferior, se vai ser uma soma superior, não. Ela vai ser uma soma de área de retângulo. E a gente sabe, usando lá o princípio do Arquimedes, que com certeza essa soma dessas áreas vai ficar entre o valor mínimo, que seria o valor, se eu escolhesse aquele ponto C, que me desse a menor altura de cada retângulo em cada subintervalo, e o valor máximo, que seria a soma superior, que se eu escolhesse particularmente aquele ponto C, que dentro daquele subintervalo me desse a maior valor de altura do retângulo. Tá bom? Mas eu não quero fazer isso. Eu estou escolhendo partição da forma que eu quero, os conjuntos de C da forma que eu quero, e eu tenho aí o meu somatório. Tá bom? A gente pode interpretar essa forma de Riemann como sendo a área do retângulo aí, cada parcela, se essa função for positiva. Porque se essa função estiver abaixo do eixo, se ela for negativa, a parcela vai dar negativa. A área não pode ser negativa. Então, se a função for negativa, o valor de f c de i, então eu vou ter menos a área do retângulo. Então, a soma de Riemann vai ser o quê? Vai ser a soma de todos os retângulos superiores menos a soma de todas as áreas dos retângulos abaixo. Superiores não, desculpa. A soma das áreas dos retângulos acima do eixo menos a soma das áreas dos retângulos abaixo do eixo.
Bom, alguém não entendeu o que é a soma de Riemann? Beleza. Então a gente já criou uma soma de Riemann, agora vamos definir antes disso. Esse exercício aqui, na verdade, ele é aqui está como exercício, mas ele é um exemplo do Guidorizi. É importante porque nós vamos usar ele mais à frente, tá? Então, mais à frente eu ia precisar resolver essa demonstração. Eu já vou resolver aqui no momento certo. E lá na frente a gente já puxa daqui. Coronel, permissão? Fala aí. Coronel, fiquei em dúvida uma coisa. Nesse somatório, então, se o F do ponto for negativo, eu boto ele negativo mesmo ali. É negativo mesmo. Na parcela, essa parcela vão ter parcelas positivas e parcelas negativas, tá? Até para a gente puxar isso mais para frente. A gente vai aprender. Prazer. Eu sei que muitos de vocês já estudaram isso no cursinho preparatório de uma forma superficial, mas a gente vai aprender mais à frente que a integral de uma função entre A e B, ela me dá a área desta função entre a função e o eixo. Na verdade, ela não me dá a área. Porque se essa função tiver para a parte negativa, quando essa função está na parte de baixo, o valor vai dar negativo, aquele valor da função embaixo. Então, ela me dá, na verdade, o somatório entre as áreas positivas, dizemos assim, as áreas acima do eixo, menos o somatório das áreas abaixo do eixo. Então, o mesmo raciocínio aqui da minha soma de Riemann, tá? Cada parcela vai dar ou positiva ou negativa, tá bom? Bom, então, continuando aqui, esse aqui é um exemplo 10.2 do Guidorizi. Então, eu tenho duas funções, Fzão e Fzinho. Tal que Fzão é primitiva do Fzinho. Então, aliás, ao contrário aqui, né? Olha só, aqui é o F' é igual ao Fzinho. Eu vou consertar esse material depois da aula e boto certo lá no portal. Então, o Fzão, ele é a primitiva do Fzinho. A derivada do Fzão me dá o Fzinho, tá bom? Eu tenho uma partição AB, eu quero que prove. Se eu escolher convenientemente o DI em cada subintervalo, eu consigo achar este meu somatório. Então, vamos entender o que ele está pedindo. Eu tenho uma partição. A escolha de cada ponto dentro do subintervalo é uma escolha livre. Eu posso escolher como eu quiser. Mas ele está dizendo o seguinte, tudo bem que você pode escolher como quiser, mas se você fizer uma escolha certa, ou você pode encontrar em cada subintervalo um D, que ele chamou de DI, de tal forma que o somatório, se você escolher este conjunto DI, o teu somatório lá, a tua soma de Riemann vai dar o Fzão de B menos o Fzão de A, tá bom? Então é isso aqui que eu quero que vocês raciocinem, é isso aqui que eu quero provar, que uma escolha certa dos pontos aleatórios, pontos arbitrários, eu consigo chegar que esse somatório dá esse valor, tá bom? Então vamos lá, para a gente não perder tempo aqui, está resolvido no Guidorizi. Então, a primeira coisa que a gente vai usar é uma soma telescópica. Repara, eu vou provar que FB menos FA, eu posso ir acrescentando assim, eu vou fazer o FB menos o F de Xn menos 1, mais o F de Xn menos 1, menos o F de Xn menos 2, aqui na verdade é menos 1 mais menos 2, realmente minhas aulas aqui estão... Depois eu faço o F de Xn menos 2, menos o F de Xn menos 3, mais o F de Xn menos 3, menos o F de Xn menos 4. Voltando aqui, vamos ver pelo gráfico, vocês vão entender no gráfico. O que eu estou fazendo? Eu quero o F de B menos o F de A. Eu vou fazer como sendo o F de B menos o F de N menos 1. Aí depois eu faço mais F de N menos 1 menos o F de N menos 2. Eu vou dividir em subintervalos e vou fazer a soma desse subintervalo. Ok? Então o que eu estou mostrando aqui é que essa diferença total ela pode ser calculada como soma de subdiferenças. Tá bom? Então eu posso representar o FB menos o F de A como sendo o somatório do Fx de I menos o F de Xi menos 1. Tá bom? Aí que eu vou usar agora? Eu vou usar o TVM que a gente viu lá, logo nas primeiras aulas, o teorema do valor médio. E o TVM, como essa função vai ser uma função contínua, a gente pode mostrar pelo TVM que vai existir um ponto entre xi e xi menos 1, de tal forma que a derivada deste ponto ela é igual à taxa média. Então, o F' de D de I vezes o delta x de I, que é a amplitude, é o F de xi menos Fxi menos 1. Teorema do valor médio, vocês já são doutores nisso. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui no lugar do Fzão xi menos Fzão xi menos 1, isso aqui, ó. O quê? Então, acabei provando o que eu quero provar. Existe, eu garanto que vai existir pelo menos um ponto em cada subintervalo
que vai me atender essa propriedade. Então, ao acontecer isso, eu garanto que existe um conjunto de pontos que me atende que o f de B menos f de A é igual a essa soma específica de Riemann. Tudo bem? Guarda essa informação, que a gente vai precisar dessa informação um pouquinho mais para frente, tá? Então, a ideia aqui só foi a gente manipular um pouquinho algebricamente para trabalhar com essas parcelas.